Olá, sejam bem-vindos. Você já parou para pensar na forma como se relaciona com seus investimentos? Você investe de forma consciente ou ainda tem dúvidas de por onde começar? Hoje eu vou conversar com Rafael Juliano. Ele é formado em Engenharia de Produção pela USJT São Paulo, pós-graduado em Desenvolvimento Econômico Internacional e tem várias certificações financeiras. Ele é sócio e assessor de investimentos da Nucleopar Investimentos. Rafael, um prazer receber você aqui. Qual o primeiro passo para quem está pensando em investir? Seja bem-vindo. Obrigado, Zeila. Obrigado pela oportunidade. Primeiro passo para você investir, começar ontem. Primeiro segredo é começar. Não existe investimento certo e investimento errado. Uma vez que você começa, seu dinheiro já está rentabilizando. Qual que é a melhor charada do mundo? Os juros compostos. O dinheiro trabalhar para você. Então, se você começar desde pequeno, no futuro você vai ter uma aposentadoria muito mais tranquila. Isso seria assim, eu dedicar uma parte do meu rendimento para investir, ou eu posso também, eventualmente, pensar em investimentos a curto prazo e trabalhar um pouco com um valor maior do rendimento? Quais seriam os caminhos? Primeiro passo, o que a gente recomenda? A gente recomenda fazer a reserva de emergência. Você tendo a reserva de emergência, você já tem uma segurança profissional de qualquer risco de saúde, qualquer eventualidade, você já consegue se proteger. Segundo passo, o quanto antes. Quanto mais cedo você fizer a tua reserva de emergência, fizer a tua programação, mais dinheiro vai sobrar para você no futuro. Principalmente, depois de tudo isso feito, diversificação. A tua reserva de emergência, a gente coloca ali mais ou menos de 6 a 8 vezes o teu salário mínimo, teu salário produtivo, vamos dizer assim. A sua renda. A sua renda, que cubra teus gastos fixos. Porque ali te garante um sossego e um fôlego. Eventualidade de saúde, eventualidade de acidente, qualquer coisa que ocorra com você. Depois, diversificação. Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Isso já é... A gente ouve da avó, né? Minha avó já dizia, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E para o investimento vale a mesma coisa. Então, com isso, a gente consegue diversificar. Fazendo basicamente uma renda fixa, uma renda variável, mais risco, menos risco, a gente precisa conhecer o perfil do investidor. Sempre. Você falou aqui alguns termos que eu queria entender, ou pelo menos passar para o público que está em casa, conceitos, né? Você falou aqui maior risco, menor risco, como identificar o risco do investimento, que tipo de investimento tem um risco mais alto ou mais baixo. E eu imagino que para quem está iniciando, né, os investimentos mais acessíveis são de menor risco. Explica para a gente um pouco essa equação. Claro. A reserva de emergência, a gente foca muito em liquidez. O que é liquidez? Aquele dinheiro rápido. O que é um dinheiro seguro? O dinheiro seguro é você aplicar no Tesouro Direto, que a gente chama de risco soberano, né? É o menor risco. Depois de consolidada a reserva de emergência, a gente começa a diversificação. Começa as demais cestas dos ovos, que seriam fundos alternativos, ações, fundos imobiliários. Aí depende da necessidade de cada um. Cada um tem o seu próprio objetivo. A gente não tem nada de prateleira, vamos dizer assim. Não tem uma receita de bolo para investimentos. Conforme a tua necessidade, a tua liquidez. O Tesouro Direto, que a gente foca na parte de liquidez, você consegue resgatar ele sem prejuízo. Resgata todos os dias. Você tem, aí chama-se liquidez, ou seja, isso. Você investiu hoje, eu já posso, se eu precisar e tiver uma emergência, fazer um resgate total ou menor no dia seguinte. Exato. Sem prejuízo do que eu investi. Exatamente. Então sempre a gente brinca, tem um tripé. Qual que é o tripé? A gente pensa num banco, né? Um tripé de banco. Você tem o prazo, a taxa e o risco. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Aquele dinheiro que você tem de maior ganho não é o teu dinheiro de maior liquidez. Então ali você consegue usar o tripé. Então vamos focar na liquidez, reserva de emergência, não é o teu maior ganho. Consegui consolidar minha reserva de emergência, posteriormente a isso a gente busca maiores ganhos, maiores prazos. Então assim, reserva de emergência é aquela reserva que eu tenho sobrando, mas que eu vou fazer um investimento entendendo que a qualquer momento eu vou precisar usar esse recurso. Então eu coloco em um investimento que tem um risco menor, mas que eu tenho uma liquidez diária para o caso de uma emergência.
Exatamente. É isso. Se eu tenho um recurso que eu falo, poxa vida, né? Recebi aqui uma herança ou vendi algo que eu não estava prevendo vender, um imóvel, um veículo, alguma coisa, e esse recurso eu sei que eu não vou precisar aí por um ano e meio. Eu consigo escolher um investimento a longo prazo, e aí quanto maior o prazo, eu consigo uma remuneração maior, um juros maior. É isso. Isso mesmo. É isso que eu preciso. Então, quanto maior o prazo, eu consigo uma taxa melhor. Exato. Porque aí, provavelmente, a instituição que tá captando esse teu recurso, ela vai ter mais tempo para trabalhar com esse valor e ela consegue te remunerar mais. Mesmo que eu faça um investimento a longo prazo, se surgir um imprevisto, e imprevisto sempre acontece na vida de todos, a pessoa consegue resgatar. Imagino que todos os investimentos são passíveis de resgate antes do prazo. O que é importante eu entender quando eu vou fazer o investimento para que eu possa saber os riscos que eu corro caso eu queira resgatar antes? Perfeito, vamos lá. Dentro da renda fixa tem basicamente 3 tipos de investimento. Você empresta dinheiro para o governo, que é o Tesouro Direto. Você pode emprestar dinheiro para bancos, que são as emissões bancárias. Ou você pode estar emprestando dinheiro para as grandes empresas, principalmente empresas privadas, as empresas mistas, que é a emissão de crédito privado. Então, nesses 3 movimentos, você tem um prazo. Quanto maior o prazo, melhor as empresas estão te pagando. Isso sem sombra de dúvidas. Agora, se você precisar resgatar antes, vai depender da flutuação do mercado. Se o mercado tiver com uma taxa de juros melhor, você pode sair com ágio. Ou você pode sair com deságio porque você está quebrando o teu acordo do prazo de investimento. Nesse caso, tem risco de perda do capital investido? Ou eu só recebo menos do que eu esperava? O risco você tem principalmente no crédito privado, porque você está emprestando dinheiro para uma companhia. Nós não estamos dentro da companhia para acompanhar o caixa delas e tudo mais. No caso de banco, se o banco quebrar, você tem o FGC. Você tem ali uma segurança sobre isso. E no caso do Tesouro Direto, você tem a segurança do governo. Mas na renda fixa, dentro do crédito privado, existe esse risco sim. Mas aí independe de você estar resgatando antes. Porque se a companhia tiver alguma situação de crédito, mesmo ao longo prazo, o risco desse investimento é maior. Porque você pode, lá no final do teu investimento, a empresa não conseguir honrar com esse compromisso. Então, um dos critérios na hora de fazer o investimento é entender bem qual é essa empresa, qual é a situação financeira dessa empresa, é entender se é uma empresa, né, de renome, uma empresa que tem aí uma consolidação, isso é importante. Pegando esse gancho, quais os componentes que eu preciso analisar quando eu vou fazer um investimento? A gente brinca muito, né? Não tem almoço grátis. Então a empresa que paga muita taxa de juros, consequentemente ela tem um certo risco embutido. O governo, dentre a renda fixa, é o que menos paga. Por quê? É um risco soberano. Ele praticamente não tem risco. O segundo a pagar um pouco melhor são as emissões bancárias. Elas têm o FGC. Elas têm uma proteção ali até 250 mil investido por CPF dentro do conglomerado. Já para as empresas, não tem proteção. Então é um risco-retorno. Você empresta para a empresa, tem maior risco, mas tem um retorno maior também. Para alguns casos até isento de imposto de renda para pessoa física. Então você corre o risco da empresa. No Brasil hoje é um mercado que está abrindo bastante. A gente está praticamente seguindo os passos dos Estados Unidos. Então com isso o que a gente consegue? Analisar a empresa, boas empresas, empresas que têm capital global aberto, consequentemente são mais seguras. E aí você consegue ter um retorno maior, apesar, né, mesmo com o risco maior, ele é um risco mitigado. Explica um pouquinho risco-retorno. Risco-retorno, a gente fala muito da parte de volatilidade também. O que seria a volatilidade? Quanto maior risco, mais o papel tende a te entregar de retorno. Você não vai emprestar dinheiro para uma pessoa que você não sabe se ela vai te pagar, então você cobra uma taxa maior. Mas já um familiar que você sabe onde ele está, com a renda dele, que você já conhece a estrutura dele, você acaba emprestando por uma taxa de juros um pouco menor. Então você controla o risco de entregar pelo retorno. O que seria a volatilidade nesse meio do caminho? Por exemplo, o mercado de ações. O mercado de ações, no longo da história, eles prometem entregar um pouco mais porque eles têm mais risco. Então quando você compra uma ação de uma empresa, uma fatia da cota da empresa, você espera que aquela empresa cresça bastante. Hoje a Selic no Brasil, a taxa de juros está em 15%.
Então, quando você compra uma ação que você vai para uma renda variável, onde uma ação pode subir e pode cair, você espera que um retorno maior de 15%. Então, é risco, prazo e retorno. Sempre temos que estar trabalhando com esses três juntos. Muito mais pela diversificação da carteira. Isso é muito importante. Nesse caso que você comentou da Selic, nós estamos falando de juros pós-fixados. Isso. Eu acho que isso é importante também a gente entender, e é um dos componentes de quando eu vou fazer um investimento, é eu entender a taxa de juros, e a taxa de juros ela pode ser fixa, e aí, né, olha, você vai receber X% ao mês ou X% ao ano, é pré-fixado. Mas tem investimento que ele fala é X% mais Selic ou X% do CDI, e isso é uma variável, né, que você não tem como prever. É claro que o mercado ele traz informações que te dão ali, né, algum direcionamento, mas podem surgir situações, inclusive no exterior, em outros países, ou alguma questão atípica, e fazer com que as projeções não se cumpram. Explica um pouco sobre taxa pré-fixada, pós-fixada, claro, e a importância disso, porque às vezes eu invisto um recurso, eu espero um rendimento, e quando chega o vencimento eu percebo que, poxa vida, não ganhei, ou né, o rendimento não foi todo aquele que eu esperava. Explica um pouquinho isso sobre pós e pré, mas daqui a pouquinho nós vamos pedir um cafezinho. Vamos lá. Pode pedir o seu. Tudo bem, vem pra mim um expresso duplo. Certo. Com petit, né? Isso, por favor. E o seuzinho? E eu quero um canelinho com o cookie. Certo. Então, voltando, nós vamos falar de pré e pós. Vamos lá pelas E o taxas. impacto, né, dessas sopas de letrinhas, né, que é Selic, que é CDI, enfim. Como que o público em casa consegue avaliar isso e entender, até para se preparar. Não tem problema, né? Eu lá no final receber menos do que a minha projeção, desde que eu saiba que isso pode acontecer. Claro. No Brasil, principalmente na parte de renda fixa, nós temos 3 modalidades de rentabilidade. Pré-fixado, você contrata a taxa e prazo já sabendo quanto você vai receber no período todo, ou a cada ano. Nós temos o inflação, nós temos taxa híbrida, inflação ou IPCA+, que você tem um pré-fixado mais a inflação, que é muito bom para te manter o poder de compra. O que é o manter o poder de compra? Se eu tenho R$1,50 hoje para comprar um pão, eu quero que aquele dinheiro investido me compre o mesmo pão daqui 1, 2, 3 ou 5 anos. Teu dinheiro não descapitaliza. Ou a gente tem o pós-fixado. O pós-fixado é a taxa de juros brasileira. Então é uma oscilação que a gente depende do cupom, depende do governo, das definições. Então quando você entra numa renda fixa, a única taxa que você sabe exatamente o quanto vai ganhar no final é a pré-fixada. Todas as outras a gente depende de especulação, governo, saber o quanto que vai dar a inflação, para cima ou para baixo, mas o mais importante de tudo, no plano real, nesses praticamente 30 anos, o título que mais rendeu foi inflação mais 6%. Foi o xodó de todos os brasileiros. Porque a inflação, ela te mantém o poder de compra, né? Como você comentou ali do exemplo do pão, lembrando que é claro, né? Se o pão hoje custa R$1,50, daqui a 1 ano e meio não vai ser os mesmos R$1,50. Então, ele te garante o poder de compra e ele ainda te dá um pouco mais. Então, inflação mais 6%, você está tendo um ganho real de 6%. A leitura é essa ou eu estou errada? Exatamente isso daí. Juros real líquido. Perfeito. E aí, agora, falando um pouquinho mais de risco, né? Tem investimentos que não é que você corre o risco de render menos do que o projetado. Tem investimentos que você pode perder parte do capital investido. Exato. Comenta um pouquinho sobre esses investimentos pra gente. Temos também basicamente na parte de renda variável. Na renda variável você pode comprar uma fração de uma empresa, uma cota. Um fundo imobiliário, você pode comprar uma cota de um imóvel, de um hospital, de um shopping. E se aquele imóvel, por acaso, tiver algum problema no decorrer do caminho, um balanço, alguma questão de fraude, vamos ser um pouco mais exagerado, e aquela empresa perca valor dentro do mercado, a tua cota vai cair. Então, se você acabou investindo ali R$5.000, pode ser que você não resgate os mesmos R$5.000 daqui 1, 2, 3 ou 5 anos. A expectativa das empresas é que elas cresçam, por óbvio. Vão se desenvolvendo, vão se auto-aplicando dinheiro, então o valor da companhia vai se valorizando, o valuation dela. Mas caso ela não se valorize e você não tenha aquele ganho projetado esperado, por isso, mais uma vez, não colocar todos
os ovos no mesmo cesto, comprar várias companhias, vários segmentos, que às vezes um de celulose pode ir bem, um de infraestrutura pode ir melhor. Então sempre pulverizar ordenadamente, eu sempre brinco, né? Uma coisa é pulverizar, outra coisa é diversificar. A gente não pulveriza, a gente diversifica porque a gente coloca toda uma estratégia por trás disso daí. Então, na hora de você fazer um investimento, é importante você entender o risco que você está correndo, mas mais do que isso, né? Quando você faz, principalmente investimentos que estão atrelados a companhias privadas, é você acompanhar o desenvolvimento dessa companhia, é você acompanhar os indicadores de mercado, é você entender o que está acontecendo, né, fora, né, no mercado, em outros países, e que possam impactar nessa empresa. E aí você consegue avaliar como que está andando o teu investimento e também, né, o quanto você vai colocar nesse jogo, porque, né, o investimento ele não deixa de ser, né, você arrisca mais ou menos de acordo com o papel que você está comprando. Exatamente. É isso. A gente usa muito numa gestão de risco, por exemplo, nunca colocar mais do que 3% do teu dinheiro numa única, vamos chamar de cesta, num único tipo de investimento ou numa única empresa. Porque 3% do seu portfólio, se acontecer algo muito ruim, você só perde 3% do seu patrimônio. E isso já garantindo a tua reserva de emergência, fora a tua reserva de emergência. Reserva de emergência, tesouro direto, risco soberano, a gente nem discute. Liquidez garantida, não corre risco de você perder dinheiro. Posso só te interromper aqui e trazer, claro, assim, né? Porque quando você fala reserva de emergência, né, a gente fala muito aqui das pessoas em geral, mas eu penso muito no empreendedor, né? E a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E o empreendedor, a gente sempre comenta muito aqui no programa da importância do controle do fluxo de caixa. E quando eu faço um controle de fluxo de caixa, eu sei, né, quanto tempo eu vou ter determinado recurso no meu caixa e que eu poderia, por algum tempo, fazer um investimento. Quando a gente comenta reserva de emergência, né, eu posso trazer isso também para dentro de do microempreendedor, ali, do pequeno empresário, que ele tem uma sobra de caixa por um período menor e ele sabe, poxa, eu tenho aqui uma sobra, daqui a pouco eu tenho que pagar um fornecedor. Esse também seria o tesouro direto mais indicado. Teria outros investimentos que também valeria a pena pensar, sim ou não? Não, o mundo de pessoa jurídica é um pouquinho diferente. Porque esse caixa nervoso, a gente usa a letra compromissada, porque é um título que ele não tem tributação do IOF. Como ele não tem tributação do IOF, o rendimento líquido para o empresário fica muito melhor. Então, se você tiver um prazo maior de 30 dias, a gente usa o CDB, que tem uma liquidez direto com o banco, é mais simples e mais prático. Então, para a empresa, seria o CDB com mais. Se você tem mais de 30 dias de fôlego, exatamente, o CDB. Se não, para a pessoa física, tesouro direto. Tesouro direto. E se for menos de 30 dias? Porque às vezes o empresário não tem 30 dias, ele 20 dias, 15 dias. Sim. O que teriam alternativas de investimento para esse recurso? A gente usa muito letra compromissada. Letra compromissada, ele tem isenção do IOF. Tendo a isenção do IOF, o IOF é aquele imposto de até 30 dias. Ele começa com 99% no dia 1 e até o 30º dia ele se zera. Então esse é um baita de um benefício. O empresário ganha muito com isso, no líquido final. Já na pessoa física, a história é um pouquinho diferente, porque a gente tem muito produto isento para a pessoa física de imposto de renda. Com essa isenção de imposto de renda, a pessoa física também ganha mais no final. A questão de isenção de imposto de renda também é uma variável a ser considerada na hora de fazer investimento. Com certeza, porque você vai ter um ganho final muito maior. As pessoas estão sempre fugindo de pagar imposto, mas pagar imposto é muito bom, porque você paga sobre lucro. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então, eu não quero pagar imposto, mas se eu estou ganhando mais, quem ganha mais, paga mais. Então, esse é um raciocínio que as pessoas não têm, né? Mas quando você paga bastante, é porque você está ganhando bastante. Enfim. Exatamente. Mas nós temos esse benefício de pessoa física de produtos isentos de imposto de renda. Consequentemente, o líquido seu final vai ser muito maior. E a gente adora o juros sobre juros. Porque aqueles juros compostos, quando você olha assim, se você aplica R$100 para o teu filho, vamos dizer assim, quando ele chegar com 18 anos, R$100 todo mês, teu filho pode ter quase 1 milhão. Você colocando os R$100 por mês, mais o rendimento. Mais o rendimento dos juros compostos de 18 anos, 20 anos, ele pode chegar a R$1 milhão. Olha aí, é só trocar um jantar por semana. Por mês. Por mês, um jantar por mês, R$100 por mês. Troca um jantar por mês, investe, que você consegue garantir
pelo menos aí um futuro para o filho. Exatamente. Isso falando de investimentos. Veja, né, como esse tema é importantíssimo, né? E as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, né? E aí ou faz o investimento ali muito no básico ou não investe, deixa o dinheiro parado. Né? Então, e você está trazendo aqui elementos bem importantes sobre, né, o que cuidar, a questão do que você analisar. Você tinha falado do perfil do investidor numa daquelas palavrinhas que você trouxe, né? Você falou risco alto, né, o risco baixo e o perfil do investidor. Qual a importância de conhecer o perfil do investidor? Você tem que sempre saber a sua tolerância a risco. Você, por exemplo, está disponível, caso o mercado se movimente muito, você perder dinheiro, você coloca mais dinheiro para comprar barato ou você resgata tudo? Então tem que depender do nível de risco. Hoje no Brasil você tem o perfil do investidor que ele vale a cada 2 anos. Você tem que renovar para você manter os seus investimentos. Então você tem um perfil conservador. Você vai para produtos que têm menos variação, tendem a render menos, mas pelo menos você vai ter uma tranquilidade ali. Você tem uma segurança maior. Uma segurança maior. O moderado você já pode pegar ali um pouco de ações, um pouco de renda fixa, também com controle para você não ter o risco de perder. Já o perfil mais arrojado é aquele perfil mais de ações, que você tem oportunidades maiores com ações, podem ganhar mais, como ao mesmo tempo podem perder também no médio e curto prazo. Voltando também um pouquinho, cortando aqui, a parte de renda fixa. Hoje, com juros a 15%, se você aplica hoje o teu dinheiro, em 4 anos e meio o teu dinheiro pode dobrar. Isso é um momento de bonança que nós estamos vivendo no Brasil a 15%. Então, se você colocar teu dinheiro, aplica ele muito bem aplicado, com segurança, diversificado, em 4 anos e meio teu dinheiro dobra. Eu vou investir em imóveis. Mas que imóvel que dobra em 4 anos e meio? Então você tem que sempre fazer um pouco de diversificação também nessa área. E você tem que entender também, né, na hora de tomar essa decisão, e é claro, né, a gente está falando aqui de instrumentos financeiros, né? Você trouxe a questão do imóvel. A pessoa tem que entender também que o imóvel, ele tem alguns gastos mensais e periódicos que você tem que botar na ponta do lápis para fazer a conta no final do dia de quanto que realmente você ganhou em cima disso, né? Então, aqui a gente vai trazer mais instrumentos financeiros e quem tem, né, a questão do imóvel, você tem a parte de investimento com lastro em títulos que são atualizados de acordo com o rendimento do imóvel. Conta um pouquinho sobre isso, porque de repente também é uma opção para quem gosta de imóveis. Exato. Nós temos também a parte de fundos imobiliários. A gente está falando um pouco da... Isso, acho que é essa palavra que eu queria. Obrigada, Rafael. Fundos imobiliários. Se você investir na pessoa física, você é isento de imposto. Já um aluguel tem uma tributação um pouco considerável. Então, como que eu posso investir em imóveis e ainda não pagar impostos? Fundo imobiliário é uma boa alternativa. Fundos imobiliários mais sólidos, você pode pegar rede de hospitais, redes bancárias, hotéis, que você tem ganhos perenes, tem a volatilidade da Bolsa de Valores, mas uma vez que você tem uma boa cesta de fundos imobiliários, com rendimentos isentos, a gente tem almejado 1% ao mês. Olha aí, ó. Então é algo que realmente vale a pena pensar, né? Tem valor mínimo para fazer investimento? Ou depende do produto? Como que é essa relação? Tem valor mínimo. Tesouro direto, R$30. Quem que não consegue, né? Fundo imobiliário, nós temos fundos imobiliários de R$1, R$5, avaliar risco-retorno e tudo mais. Mas com R$3, você já pode comprar uma ação sem problema nenhum. Olha aí, ó, gente, é super assim, né? Não é nada fora do normal. Você consegue aos pouquinhos ir juntando aquela sobrinha de todo mês e fazendo uma reserva para daqui a algum tempo, né? Você conseguir ter uma reserva que vai permitir, né, na frente para os seus filhos ou para a própria pessoa comprar algo que queira, realizar um sonho, enfim. A gente fala bastante também, né? A melhor rentabilidade é a aplicação constante. Se você tem a disciplina de aplicação constantemente, a tua rentabilidade está garantida, tua aposentadoria está garantida, tuas viagens, tuas férias, aquele teu conforto financeiro você garante desde pequeno, não tem problema nenhum. No Brasil a gente não tem muita educação financeira, mas quando a gente abre o olho e já começa a despertar para isso, a gente começa vendo principalmente pelos países desenvolvidos. Países que têm gamas de milionários muito altas e tudo mais. Por quê? Foi uma educação financeira bem... Desde cedo. Desde cedo, exatamente. Eu acho que aqui, agora a gente começa a ouvir educação financeira, acho que matérias em algumas escolas, para que as crianças também já comecem a conversar sobre isso. Rafael, a gente
tá chegando ao final do programa, mas eu queria já? assim pois é, eu queria que você comentasse assim, né, a gente fala muito, né, das coisas boas e do caminho que dá certo, né, do caminho feliz. Quais os principais erros que as pessoas cometem quando vão investir pela primeira vez? Porque às vezes, né, também a gente aprende com o erro. Sim, como errar menos, né? Primeira coisa, comece a investir ontem. O amanhã já é tarde. Então, quanto antes você investir, melhor a sua disciplina financeira, teu futuro está garantido. Como não errar? Primeira coisa, reserva de emergência. 6 a 8 vezes teu custo fixo, teu salário, tua remuneração. O que é o melhor modo de investir? Guardar de 20 a 30% do seu salário. Eu não consigo tudo isso. Começa com quanto você conseguir, até você se reeducar, tiver uma boa educação e conseguir guardar 20% do seu salário. Passando disso, você tendo uma boa consultoria, um bom assessor financeiro, vai te conhecer bem, vai traçar o seu perfil e vai poder te entregar a tua necessidade. Perfeito, muito obrigada, Rafael. Bom, pessoal, eu tenho que terminar o programa, acho que essa conversa foi super interessante. Você que está em casa viu, assim, não precisa muito, né? Tem investimentos com R$30, com R$50. O importante é começar, investir, atentar para a taxa de juros, a remuneração, o prazo, a liquidez, né? São termos que a gente discutiu aqui. E a parte de investimento é algo que vai te permitir lá na frente conquistar mais, crescer. Então, eu acho que essa era a mensagem que a gente queria passar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a audiência de todos, né? Quem não consegue ver aqui pela Rede TV, o programa está disponível no YouTube, no Instagram, tanto da Rede TV Paraná quanto o Zeilo Toldo Oficial. Foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!